Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos. Obrigado por me ceder esses minutinhos para falar a você acerca de um assunto tão importante para a sua vida, que é a vida e o sucesso. Eu escrevi um livro que tem por título Os Ciclos de Sucesso de Deus. Esse assunto foi uma revelação divina para a minha vida durante o processo de 2 cirurgias cerebrais pelas quais eu passei para a retirada de um tumor de aproximadamente 3 centímetros. Os dias e meses pelos quais eu passei para a retirada desse tumor me fizeram reflexionar e repensar a maneira de se viver. Eu queria sucesso, eu queria estar atrás de holofote, eu queria chamar a atenção, isso é coisa da juventude. Eu corria tanto que eu não aproveitava os momentos para estar com a minha família, para estar na minha casa, ou mesmo na piscina, onde eu cheguei a atender diversos amigos ali, mas não participava. Isso que eu vou falar a você vai mudar a tua forma de encarar a vida. Minha visão começou a embaralhar-se e perdi a visão periférica. Lendo um texto bíblico, que encontra-se em Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 30, eu percebi que se eu não alterasse o meu modus vivendi, a minha vida com certeza terminaria como o texto bíblico que eu vou ler para vocês agora. Está escrito em Deuteronômio 28, 30, desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém outro homem morará nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás ou lograrás o seu fruto. Porque para o judeu a vida é composta pelo menos de 3 coisas. Primeiro é a mulher com quem ele casa, segundo é a casa, em terceiro é a vinha, porque ele vive daquilo. Então eu percebi que isso estava acontecendo comigo, eu estava perdendo tudo o que eu amava. E o interessante é que isso pode acontecer com você também, meu amigo e minha amiga. A linda mulher com quem você se casou, ou lindo homem com quem você se casou, ou pretende se casar, ficará para um outro ou para uma outra desfrutar. A maravilhosa casa que você construiu também. A empresa ou negócio que você estruturou e que roubou tanto seu tempo, agora ficará para o deleite de outro, que sem dúvida te agradecerá e muito. Será que valeu a pena? O que eu tenho a falar a vocês, pelo menos, vai nos trazer aqui 4 visões importantes. Primeiro, plantar. Segundo, colher. Terceiro, desfrutar. E em quarto lugar, glorificar. É o ciclo de sucesso de Deus para a sua vida. Em primeiro lugar, nós temos a etapa do plantar. E eu gostaria que você pudesse ler comigo em Lucas capítulo 8, versículos 5 a 8, que diz assim: um semeador saiu a semear. A sua semente, quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Segunda semente, a outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. Terceira, a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E a quarta semente, a outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto 100 por 1. Então veja que interessante, esse texto bíblico fala do semeador que saiu a semear. Eu quero dizer a você, querido, que nós somos esses semeadores. A todo momento nós estamos semeando. As pessoas estão semeando em nós e nós estamos semeando nas pessoas. Semeamos boas coisas e semeamos coisas ruins. É o interessante que 4 tipos de sementes foram lançadas. Estou dizendo isso para você aprender a plantar. A primeira, 25% dessa semente cai na beira do caminho e os pássaros comem. 25% dessa semente cai em pedras e morrem por falta de água. 25% dessas sementes cai em meio aos espinhos e morrem sufocadas. E apenas 25% cai em terra boa e por uma semente ela gera 100. Então nós temos aqui perdas de sementes. Nós tínhamos 100% no total das sementes e nós perdemos 25%, os pássaros comeram,
25% morrem sem água, mais 25% morrem sufocadas, que dá um total de 75%. Qualquer comerciante com uma perda dessa já iria à bancarrota. E eu quero que você pense um pouquinho, apenas 25% deu certo? Calcule o seu prejuízo até hoje, quantas coisas você já plantou, em quantas pessoas você plantou, qual foi o teu prejuízo? Calcule isso. Agora, se você ler e obedecer os ensinamentos bíblicos contidos neste livro, você verá um novo tempo para a sua vida. Na primeira etapa nós plantamos. Nessa segunda etapa agora nós vamos colher. O que é colher? Precisamos entender que colher é arrancar aquilo que se plantou. No livro de Eclesiastes, capítulo número 3, versículo número 2, diz que há tempo para tudo. E dentro deste tempo, inclui há tempo de plantar. No livro de Juízes, capítulo de número 6, e versículos de 1 a 6, a Bíblia fala para nós que Israel plantava e os medianitas, inimigos de Israel, viam e não deixavam eles colherem aquilo que eles tinham. Toda vez que Israel plantava, enfrentava o ardor e o calor do deserto para plantar todo o trigo, mas na hora de colher, vinham outros e colhiam por eles. Quantos de vocês já passaram por isso? Já passaram por dificuldades de plantar e quando chegar a hora de colher, você vê que foi roubado, você percebe que todo o fruto que você juntou foi levado. Eu queria que você lesse comigo no livro de Juízes, capítulo de número 6, e você vai ver o que foi que Israel passou. Está escrito: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Versículo 3: porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas, e também os do oriente contra eles subiam. Versículo de número 4: e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. O versículo número 5 diz: porque subiam com seus gados e tendas, viam como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Você percebe que a gente planta, na hora de colher tem tanta gente, tem tanta coisa acontecendo para roubar o que você plantou. Primeiro, a Bíblia diz que Israel planta e os inimigos vêm e levam o que é dele. E por quê? Ele começou a perder. E porque os inimigos começaram a roubar na hora da colheita, diz que Israel empobreceu. Quem sabe essa seja a tua situação, o teu problema e a tua dificuldade. Uma coisa importante que você precisa saber são posturas que você deve ter no momento de colher. Em primeiro lugar, cuidado com o tempo. Existe um tempo certo, um tempo correto para se colher. Se você bobear, esse tempo vai passar e você não vai conseguir colher como deve. Cuidado com os amigos, porque na hora de plantar nem todo mundo quer estar com você, mas na hora de colher vão aparecer tantos amigos, entre aspas, que você não imagina. Terceiro lugar, cuidado para não comer tudo que você plantou, porque tem pessoas que quando pegam alguma coisa, parece que nunca vai terminar, nunca vai acabar, não vai haver escassez e por isso eles correm a gastar tudo aquilo que conseguiram. Em quarto lugar, interessante, toma cuidado com a administração. Procure administrar bem aquilo que está vindo para suas mãos, para que você não tenha problemas no futuro. Tome cuidado com o desperdício também, porque tem pessoas que não percebem, mas
como pensam que tudo vai continuar como está, não vai haver problema nunca, despendem, gastam tudo aquilo que conseguiu. E por último, cuidado para não interromper esse ciclo que é plantar e colher, desfrutar e glorificar para que as coisas continuem na sua vida. É interessante que eu tenho um ditado que eu preparei que diz assim, que só tem direito de colher aquele que teve a responsabilidade de plantar. Então plante. É bom lembrar de uma coisa, sempre se colhe mais do que planta. Tome cuidado com o que você está plantando, porque você vai colher sempre mais. Por esse motivo, tome cuidado com o que você está plantando. Bom, nós já plantamos, já colhemos, agora chegou a hora de desfrutar. Mas o que é desfrutar? Desfrutar é aproveitar do fruto do trabalho, é sentir o sabor da conquista, é sentir satisfação no resultado daquilo que você plantou e que você colheu. É a fase de saborear o que você plantou e colheu como resultado de todo o seu trabalho. Reconhecer e ter os momentos de alegria ao lado daqueles que te ajudaram na conquista da vitória. Veja bem o que diz Eclesiastes no capítulo 3, versículo 13. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é dom de Deus. Então, esse momento de desfrute é um dom de Deus. E eu queria dizer uma coisa a você. Quem não desfruta, não se ama. Não desfrutar significa privar-se a si mesmo dos benefícios justos e penosos do trabalho das suas mãos. Plante sim, colha sim, mas pare um pouco para desfrutar. E eu gostaria de falar a vocês a respeito de uma pessoa que guardou tudo, guardou as pratarias. Uma mulher, ela não tira as pratarias para colocar na sua mesa. E ela diz que só vai colocar quando alguém, uma visita importante vir. Ao final disso ela morre. Seu marido casa-se com a outra. E a outra utiliza todos os dias as pratarias. Não seria bom você começar a usar as coisas agora para você mesmo? Por que esperar para depois? Por que desfrutar depois? Quem sabe muitas pessoas, pensando assim, foram embora. Um dos cônjuges foram embora. Deixaram o dinheiro, deixaram tudo. E essas pessoas, ou melhor, a pessoa que ficou, está agradecendo a Deus. Porque o João que foi embora, ele era muito bom, mas o Manuel que chegou agora é melhor ainda. Porque ele sai, porque ele gasta as coisas, porque ele viaja com a esposa. Então, plante, colha, mas não esqueça de desfrutar. Já plantamos, já colhemos, já desfrutamos e agora, em quarto lugar, nós precisamos aprender a glorificar. O que é glorificar? Glorificar é reconhecer. Glorificar é reconhecer que Deus é o autor do nosso sucesso. Isaías 48, versículo 11 diz assim: eu não permito que um outro receba ou pegue para si a minha glória. Agora que você já passou pelas etapas de plantar, colher e desfrutar, falta a última etapa agora, que fecha o ciclo de sucesso de Deus, ou seja, glorificar. Agora é a hora de reconhecer Deus como fonte do seu sucesso. Se você não desfrutar do fruto de sua conquista, não terá motivos para glorificar. Então por isso o ciclo precisa ser fechado. Você planta, você colhe, você desfruta e você glorifica a Deus, você agradece a Deus. Eu quero falar a você de uma pessoa, um rei chamado Nabucodonosor, um rei da Babilônia. Este rei, ele cresceu, esse rei, ele recebeu muitas riquezas, Deus fez com que ele fosse próspero. Ele aparece na Bíblia como o primeiro rei, com uma cabeça de ouro. E durante um momento, ele foi, muitas vezes ele foi orientado a agradecer a Deus e não tomar aquela honra para si. Mas a Bíblia Sagrada diz em Daniel capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 33, a história deste rei. Esse rei era muito próspero.
ele era comparado com uma grande árvore, e debaixo dele ele guardava, ele protegia, desde a ave, desde o animal, até o homem. Um dia, esse rei se achou tão grande que falou uma besteira. Ele estava passando por um lugar no seu palácio e disse assim: não é essa grande Babilônia que eu construí para a glória da minha magnificência, para a força do meu poder? E quando ele falou isso, nesses minutos de bobeira, a Bíblia diz que ele ouviu uma voz do céu dizendo: é passado o reino de ti, até que tu compreendas que o Altíssimo reina e é Senhor. A partir daí, o corpo dele passa por uma transformação, ele passa a ser um animal. E a Bíblia diz que começa a crescer penas no corpo dele, foge o entendimento dele e ele vai comer capim. Ele passa por 7 anos comendo capim, comendo grama, até o dia em que Deus volta ao entendimento a ele. E quando ele volta a si, o reino foi guardado, as pessoas não falaram nada que ele estava naquela situação, então ele volta ao reino como se fosse um rei que havia viajado e retornava ao seu lugar agora. Mas o importante é que ele muda a sua maneira de pensar. Agora ele compreende que ele precisa entender que todo o nosso sucesso vem de alguém que está lá em cima, de alguém que nos abençoa, que nos dá a vida, que nos dá o ar que respiramos e que nos dá condições para o sucesso. Ora, Ele é o nosso Pai, Ele quer ver o teu sucesso. E é interessante que esse versículo, esse rei que era tão orgulhoso, termina agora com essa frase, dizendo assim, em Daniel capítulo 4, versículo 37. Depois de sofrer, ele diz assim: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos e juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então é isso, meu querido. Obrigado por esses minutos que você me concedeu, e que se você meditar nessas coisas, a sua vida vai mudar. Você tem que plantar, você tem que colher, você tem que desfrutar e tem que glorificar. E eu gostaria de dizer a vocês que tem muito mais ainda neste livro que eu escrevi e que vai estar à disposição de vocês por um valor muito prático. Vocês poderão encontrar neste endereço que está passando aí na tela agora embaixo. Vocês poderão adquirir pelos telefones que estão aí, e eu tenho a certeza que este livro será uma bênção na tua vida, porque o foi na minha vida. Muito obrigado. Eu gostaria de terminar isso com uma oração pela tua vida, para que Deus abençoe a tua vida, você volte a plantar, volte a colher, volte a desfrutar e volte a agradecer a Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar este amigo, esta amiga que me ouve agora. Que o Senhor conceda a ele graça, Senhor, perdoa suas faltas, suas falhas, os seus erros, e que ele possa retomar a vida de uma forma diferenciada, plantando agora de forma correta, colhendo de forma correta, aprendendo a desfrutar do melhor desta terra, porque a tua palavra diz que é um dom de Deus, e também, Senhor, aprendendo a agradecer o Senhor e reconhecendo Deus como Senhor da nossa vida. Muito obrigado, Deus te abençoe.